Olá, bom dia. Bem-vindos ao nosso workshop Nobre Queijo de Food Styling. Antes de mais, queremos agradecer a vossa presença, curiosidade e, acima de tudo, vontade de quererem aprender e conhecer aqui alguns truques e dicas para surpreender quem vocês mais gostam, não só através do paladar, mas também do olhar. Começo por me apresentar. Eu sou a Kátia, sou responsável pela categoria de queijos da marca Nobre. Como muitos vocês sabem, a marca Nobre é uma marca portuguesa com mais de 60 anos de história. Tem ao longo dos últimos anos lançado produtos e é muito especialista em produtos de charcutaria. Mas mais recentemente temos vindo a entrar em novos mundos e queremos ser uma marca alimentar. Há cerca de 2 anos, sensivelmente, lançámos os nossos primeiros queijos. São queijos de especialidade, queijos em cunha, já fatiados, muito versáteis e práticos para levar para um jantar, por exemplo, em casa dos amigos e surpreender uns amigos, quer para uma entrada ou até para uma sobremesa. E agora estamos a lançar mais 2 variedades, 2 queijos fatiados, um semi-curado e um de cabra, também para dar a conhecer a todos estas iguarias da Nobre. Sempre com o selo que então vocês conhecem da marca Nobre, do sabor e da sua qualidade. E como os queijos casam sempre bem com os amigos, com a família, até sozinhos ou com a nossa cara metade, casam sempre bem com a alegria, com a família, com a boa disposição, mas também casam sempre bem com uma tábua de queijo. E por isso convidámos o nosso querido chefe Miguel Teixeira para estar aqui hoje connosco, para nos dar aqui alguns truques e algumas dicas para surpreendermos quem mais gostamos através de uma tábua de queijo. Vou começar por explicar um bocadinho como é que vai ser a dinâmica. Vocês receberam e têm convosco um cabaz com alguns elementos que serão muito úteis para então montar a nossa tábua de queijo. O chefe Miguel vai nos dar vai explicar e vai montar as tábuas. Convidamos-vos a também porem em prática. Se quiserem apenas tirar algumas notas e depois no final do dia surpreenderem então aquela pessoa especial, estejam também à vontade. O que é que nós pedimos? Pedimos que, quando fizerem as vossas tábuas, partilhem connosco através do hashtag NobreQueijo Casa Sempre Bem, para nós também vermos o chefe que está aí também desse lado. Passo então a palavra ao chefe Miguel Teixeira, também agradecer-te por nos receberes tão bem e é todo teu o cenário. Muito obrigado. Muito bem, sejam bem-vindos, antes de mais. É um bocadinho estranho estar a dizer sejam bem-vindos quando estão desse lado e não vos vejo. Eu sou mais pessoa de contacto, sou mais pessoa de ter comigo aqui para poder explicar, podemos partilhar ideias, mas é a nova realidade e temos de nos habituar a ela. Como a Cátia referiu, portanto, todos receberam o cabaz Nobre Queijos. Eu também tenho o meu, também recebi um. E, portanto, é com ele que vou trabalhar. Temos, como é óbvio, além dos queijos Nobre, receberam também uma embalagenzinha de grissinis, uma de tostas, um doce de tomate. Receberam também, depois eu já tenho aqui fora, o tomate de cacho, as uvas e os queijos. Eu vou guardar o meu, já tenho aqui tudo preparado para ser mais fácil. Como a Cátia referiu também, alguma dúvida que tenham ou alguma questão, estejam à vontade para a colocar para poder explicar. Portanto, tenho as 2 tábuas. As minhas casa bem com amigos e casa bem com alegria. Portanto, eu vou fazer 2 para vos ajudar. Vou fazer uma com os queijos em cunha e vou fazer uma com os fatiados. A ideia deste workshop foi algo simples, fácil de fazer em casa. Portanto, vão à casa de uns amigos à última da hora, pego nos queijos, pego numa garrafa de vinho, vou. E, portanto, a ideia que eu vou passar aqui vai ser também algo bastante simples. Vou-vos dar algumas dicas um bocadinho mais complexas depois que podem fazer em casa com o tempo, mas vai ser bastante simples. Vou começar com os fatiados. Vou usar a alegria para os fatiados. Portanto, vou usar os 2 queijos, o de cabra e o semi-curado. O de cabra é exclusivo de leite de cabra, o semi-curado tem a mistura de cabra, vaca e ovelha. Portanto, vou começar por cortar aqui as fatias.
como o nome indica, uma casa e uma tábua e uma casa com alegria significa partilha, seja entre família, seja entre amigos, depois já é a decisão de cada um. Portanto, eu vou trabalhar tudo muito na base da partilha. Portanto, não vou usar as fatias inteiras, as fatias vêm assim na embalagem, mas eu vou cortá-las de uma forma mais pequena para também brincar aqui um bocadinho com os queijos e dar aqui alguma altura à tábua. Muito importante numa tábua de queijo, tentarem criar sempre alguma altura. Uma tábua é uma superfície plana. Se nós trabalhamos os queijos de uma forma plana, fica tudo muito sem vida, sem graça. Portanto, eu vou trabalhar aqui de uma forma a dar alguma vida e algum alento à tábua. É importante também terem sempre em atenção a cor. Neste caso, podia ter usado outros. Pedi uvas, para trabalhar com uvas, vamos trabalhar com tomate. Também um bocadinho na filosofia do cabaz que receberam, produtos fáceis e que se conservem bem no transporte. Portanto, se forem para casa de amigos, convém que sejam ingredientes fáceis de transportar, porque estar a levar para casa de amigos ingredientes que depois chegam lá e não estão em condições é o pior que pode acontecer. Não receberam os palitos, é verdade, os palitos, mas toda a gente tem palitos em casa, acredito, portanto, não será um problema. Vou começar por trabalhar aqui deste lado. Os queijos têm sempre de terem atenção, como é óbvio, a temperatura, portanto, não convém estar nem muito frio, nem direto do frigorífico, nem sujeitos a temperaturas quentes. O direto do frigorífico, quando o queijo está muito frio, se calhar já vos aconteceu, começarem a enrolar o queijo e ele partir. É sinal que a temperatura está muito baixa. Tem também a ver com a qualidade do queijo, portanto, mas se o queijo estiver muito frio e se a temperatura estiver muito baixa, ele tem tendência para partir mais facilmente. Portanto, tiram, abrem a embalagem, deixam respirar um bocadinho e depois ele, como vem, trabalha-se bem sem partir e aguenta-se bastante bem. Se tiver a temperatura muito alta, o que vai acontecer é que ele fica mole demais e começa também até a agarrar-se às mãos, à tábua, o que também não ajuda depois na apresentação final. Eu trouxe tomate. Eu neste caso vou usá-lo ao natural. Tomate de cacho, eu acho mais piada, acho mais caseiro, tem um ar mais caseiro, mais de horta. Lembro-me sempre da horta da minha avó, de ir lá e colher o tomate e ainda o tomate vir com a rama, o cheirinho. E então a ideia aqui é um bocadinho essa. Eu vou usá-lo cru, um bocadinho pela cor, mas o conselho que eu vos dou, acima de tudo, pessoas que não gosto de tomate cru, tentem cozinhá-lo desta forma, fica bastante bem. Portanto, é pegar nos cachinhos, portanto, cortar vários cachos de tomate, aparar um bocadinho a rama e usar vários cachos, colocar num tabuleiro no forno, tabuleiro de forno, metal, pirex, o que for, regam com azeite, polvilham com sal ou flor de sal e depois um bocadinho de mel. O que é que vai acontecer? O mel vai ajudar, além de dar cor ao tomate, vai ajudar a cortar a acidez do tomate. O tomate, de uma forma geral, um mais, outro menos, depende das variedades, mas tem um bocadinho de acidez. Quando nós colocamos o mel e o levamos a assar ao forno, ele, além de perder alguma da água, portanto vai intensificar o sabor, vai também dar-lhe alguma doçura. Portanto, a doçura que depois vai balançar com o queijo e que fica bastante bem. Acima de tudo, para quem não gostar de tomate cru. Eu, neste caso, vou usar cru, portanto não temos forno. Vou usar cru para fazer aqui um bocadinho de decoração. Não vou usar as duas coisas, vou usar tomate num e vou usar depois as uvas no outro. Para acompanhar e por combinação, lá está, os produtos, nós temos duas maneiras de fazer os pratos ou as tábuas. Temos produtos que casam bem porque têm sabores comuns e depois temos produtos que casam bem porque têm sabores diferentes. Neste caso, eu aqui optei por trazer uma compota de tomate, que está aqui nesta taça, exatamente porque acompanha bem com o tomate cacho da tábua. Isto é um exemplo de uma tábua, podemos fazer mais. Eu costumo sempre dizer que uma tábua, quando se começa a fazer, não faz grande sentido. A gente olha para aquilo e diz, isto não faz aqui grande sentido. Mas depois vamos pondo e vamos juntando ingredientes e acaba por fazer algum sentido. Eu lembro-me sempre de um colega meu
começamos a trabalhar e tivemos os dois muito tempo à espera de um chefe, que na altura nós trabalhávamos com ele, para ele nos ensinar a decorar um bolo, que basicamente levava, era um bolo todo branco e que depois levava frutos vermelhos, amoras, framboesas, e então nós tivemos, eu lembro-me, uma hora e tal à espera dos chefes, que os chefes são pessoas muito complicadas, e chegou lá e a decoração do bolo foi pegar em framboesas, atirou assim para cima do bolo, pegou nas amoras, atirou para cima do bolo e pegou em tudo o que levava e atirou assim para cima do bolo e onde aquilo caiu foi onde ficou. E nós olhamos um para o outro e dissemos, então estivemos aqui 2 horas à espera do senhor para a decoração do bolo ser esta, nós também tínhamos feito. E aqui acaba por ser um bocadinho isso. A ideia é ir pondo, vou juntar também um bocadinho de alecrim. Eu gosto de sempre pôr ervas aromáticas nas tábuas dos queijos. Acaba por dar o aroma de quando se entra numa sala. Além da cor também, acabamos sempre por ter o aroma da erva aromática. Eu neste caso tenho aqui alecrim, que foi o que vocês receberam também. Estou a tirar do vaso, tenho aqui, mas, portanto, se não tiverem vaso, é usar exatamente o que receberam. Para acompanhar, eu não vou colocar na tábua. Eu pessoalmente não gosto, a não ser que seja uma tábua muito grossa. Miguel, desculpa, já temos aqui a primeira Sim, questão. claro. A Sónia Santos está aqui a perguntar que outras opções de doces fazem sentido também com os queijos. É uma questão de gosto pessoal. Portanto, eu gosto sempre de doces, sou mais de doces, não de muitos frutos tropicais. Eu não sou muito amante de doce de morango, sou amante de doce de abóbora, sou amante de doce de tomate, sou amante de doce de abóbora Sheila, que nem toda a gente conhece, mas que, portanto, faz um doce branco de abóbora Sheila. E eu sou um bocadinho mais amante disso. Mas isso acaba por ser um bocadinho o gosto pessoal de cada um. Portanto, não podemos dizer que o doce de morango não combina bem com o queijo. Não, eu não sou acérrimo a isso, portanto, não é a minha ideia. Eu, pessoalmente, para mim, queijos é doce de tomate e doce de abóbora. Para mim, mas lá está. Se houver alguém que não gosta de doce de abóbora ou doce de morango, combina também. Não é por aí. Neste caso, lá está, como usei o tomate, optei pelo doce de tomate um bocadinho para fazer a ligação entre os dois sabores, mas podem usar laranja, por exemplo, fica também bastante bem. E depois temos doces caseiros que têm uma mistura de sabores que ficam bastante interessantes também. Depois, a adição do doce, portanto, um doce pode ser feito de várias formas, mas nós aqui fazemos muito doce depois com adição, seja de aromáticos, seja de especiarias, seja canela, seja anis estrelado, e depois isto vai dar um toque diferente ao doce, portanto, e é como eu digo, é uma questão de gosto pessoal de cada um, não vou dizer que, não usem doce de laranja, porque o doce de laranja fica mal com queijo. Não, se a pessoa gostar de doce de laranja, claro que pode usar doce de laranja, não tem problema nenhum. Espero ter ajudado, já agora. Estava a dizer, portanto, eu Miguel, acompanhar. desculpa, Certo? está aqui a Mafalda a sugerir doce de figo. Diz Doce que também de figo. fica ótimo. Sim, fica sim, senhor. Fica sim, senhor. O doce de figo, por exemplo, nós fazemos aqui às vezes, e nós no doce de figo usamos vinho do Porto. Portanto, porquê? Lá está, isto depois é uma questão de teste e de ensaios que nós fazemos o doce do figo e quando está a reduzir, portanto, quando o figo está a cozer, juntamos vinho do Porto. Vai dar ali um toquezinho extra que, lá está, é uma questão de gosto pessoal também, mas que fica bastante bem. A acompanhar, portanto, tenho os grissínios, eu não coloco na tábua, normalmente eu prefiro, a não ser que seja uma tábua grande, em que só por fazer uma tábua só grande, porque vai para o centro da mesa, e aí sim acabo por colocar tudo lá, que não é este o caso, eu prefiro sempre, portanto, dividir, portanto, faço a tábua dos queijos e depois coloco à parte, seja neste caso as tostas, seja os grissínios, temos também um cesto de pão para acompanhar, fica sempre bem também, portanto, neste caso eu deixei à parte. Esta é uma das nossas tábuas. Vamos trocar aqui a que casa bem com alegria e vamos passar para a que casa bem com amigos. Eu gosto sempre muito de Miguel, amigos. desculpa, enquanto estás a montar, temos aqui mais uma Sim, questão agora da Rita Magalhães, que está a perguntar, além do tomate e das uvas, que outras frutas também casam bem com estes queijos? Olha, o figo,
O figo fresco é um deles. Tudo o que seja framboesas, amoras e mirtílios, eu pessoalmente gosto e nas tábuas fica muito bem. Porquê? Porque são frutas, especialmente a framboesa, é uma fruta com uma cor muito viva. E então ajuda na cor da tábua. Portanto, os queijos, temos queijos com mais cor, queijos com menos cor. Temos queijos, vou mostrar um a seguir nas cunhas, que, portanto, tem uma casca ligeiramente avermelhada, que tem a ver com a cura do queijo. Mas os queijos, por norma, têm cores brandas. Portanto, convém sempre usarem frutas que tenham bastante cor, portanto, bastante vida. Para quê? Para dar alguma vida à tábua, senão acaba por ficar tudo muito sem cor, muito morto, vá, digamos assim. Portanto, tudo o que seja frutas assim, acaba por ajudar no sabor, na combinação do sabor e na cor da tábua. O que também fazemos muitas vezes, por acaso também não tenho aqui, mas é o uso das frutas, mas desidratadas. O que é que acontece? Nós, quando desidratamos a fruta, por exemplo, a laranja, se me perguntarem se a laranja combina bem com o queijo, não. Para mim, não. Eu não aprecio. Agora, se desidratarmos a laranja, e o desidratado da laranja é fácil, qualquer um pode fazer em casa, laranja cortada às rodelas, num tabuleiro, uma folhinha de papel vegetal por baixo, polvilhamos com açúcar em pó e vai ao forno. Não ponham o forno muito alto, 120, à volta disso. Para ser mais rápido, o ideal até seria menos, mas depois os fornos trabalham sempre num binómio de temperatura-tempo, portanto, quanto mais temperatura, menos tempo. Portanto, arranjar ali uma temperatura de 100, 120 graus para acelerar um bocadinho o processo. E o que é que nós vamos fazer? Vamos desidratar a laranja, laranja ou qualquer citrino, e vamos, acima de tudo, retirar a água. Portanto, ele vai perder a água, vai intensificar a doçura, vai intensificar o sabor, e depois ficamos com umas bolachas crocantes de laranja, e nesse caso, por exemplo, a laranja já combina bem com os queijos. A laranja crua, eu não sou apologista e não gosto, mas anda-se muito à volta deste tipo de fruta. O figo já tinha dito, entretanto, se me lembrar de mais alguma que eu aprecio, já vos transmito. Mais alguma? Posso continuar? Vamos então continuar agora para os queijos em cunha. Portanto, os queijos em cunha, eu também já os tenho aqui. Os queijos em cunha e os queijos, portanto, este tipo de queijos acaba por nos dar mais alguma liberdade de trabalhar as tábuas. Os queijos fatiados acabam por ser um bocadinho mais limitados, mas mesmo assim eu dei duas ideias, mas lá está. Poderiam surgir aqui mais. Se tivermos tempo no final, até ainda ensaio aqui, mesmo na tábua onde estou a trabalhar, outras formas de apresentarem o queijo para ensaiarmos. Vamos então agora começar aqui a trabalhar com estas cunhas. Eu vou começar por usar aqui o curado. O curado e isto aqui basicamente foi o que vocês receberam. Eu já o separei, mas pronto, é mais, mas eu separei só este. Mas isto basicamente foi o que vocês receberam. E nós a partir daqui podemos fazer de diversas maneiras e diversas formas. Podemos abrir em leque. Principalmente estes queijos são bons, tanto um como o outro, mas este acima de tudo, porque tem uma grande maniabilidade. Portanto, não é aquele queijo sensível que não se consegue fazer nada com ele, porque começa-se a partir, começa-se a desfazer. Não. Estão a ver, eu estou aqui com ele na mão e, portanto, é um queijo que permite-nos, não é brincar, mas permite-nos trabalhá-lo à vontade, de forma a poder fazer o que quisermos. Podemos dispor em altura, podemos dispor em leque. Eu depois já vou passar para ali, estou-vos só aqui a passar algumas ideias. Podemos até cortar, por exemplo, imaginem, temos umas pontas, não dá tanto jeito, cortamos assim, por exemplo, e cortamos este mais pequeno e empratamos um a seguir ao outro. Portanto, é um queijo que se aguenta de diversas maneiras, como podem ver, 3 brincadeiras aqui, e portanto, este tipo de queijo dá-nos alguma liberdade para trabalhar nas tábuas e para fazermos as tábuas. Eu vou começar aqui a fazer aqui uma brincadeirazinha também. Vou usar esta parte aqui para colocar assim aqui. O que é que eu vou fazer? Vou basicamente centrá-lo e rodá-lo assim. Depois vou aproveitar aqui e vou fazer mais um destes. Portanto, vou fazer assim, assim. Este vai ser um bocadinho maior e o último vai ser ainda maior. E vamos ter assim agora aqui. As aparas não é lixo, não. Basicamente aqui o que nós faríamos era retirar a casca do queijo
Eu estou a usar a casca já agora. Se não gostarem, podem tirar. Por exemplo, neste caso aqui foi o que eu fiz. Cortei uns maiores, outros mais pequenos e, portanto, retirei a casca do queijo. Eu gosto porque ajuda ali a dar também, assim como a fruta, ajuda a dar alguma cor, ajuda a dar alguma cor ao queijo. As aparas dá para várias coisas. Olha, podem, por exemplo, na própria tábua dos queijos, usar uma tacinha, por exemplo, como esta onde eu tenho os palitos, fazer cubinhos. Fazemos uns cubos com o queijo. Aproveitamos estas partes. Eu vou aproveitar aqui uma fatia inteira só para fazer mais algum. Fazemos aqui alguns cubos. E estamos aqui a aproveitar, portanto, as aparas do queijo, aquelas partes, as pontas, está menos jeito de usar. Isto depois, frasquinho, azeite, depois, lá está, as especiarias depois é um bocadinho a gosto do que gostarem. Podem fazer um azeite com um toquezinho de vinagre, por exemplo, se gostarem de um saborzinho a pickle e o queijo vai ficar com um toquezinho de pickle. Podem fazer só com azeite e orégãos, por exemplo. Portanto, podem ir depois, lá está, mediante o gosto. Eu sou muito apologista de que a minha opinião não é correta. Todos nós temos um gosto, todos nós temos um paladar, todos nós ensinamos o nosso paladar e vamos trabalhando o nosso paladar. Portanto, eu gosto de algumas coisas que vocês podem não gostar e vocês seguramente gostarão de outras que eu não gosto. E, portanto, todos nós em casa e nos restaurantes trabalhamos um bocadinho com o nosso gosto primeiro. Portanto, isto aqui acaba por ser um bocadinho o vosso gosto. Eu até vou usar mesmo aqui esta parte, vou retirar os palitos. Portanto, colocaria os cubinhos do queijo, iria regar com azeite. Se fosse uma coisa para ser no momento, colocaria só um bocadinho de flor de sal, colocaria um bocadinho de orégãos, tomilho, um bocadinho de alecrim, mexia e iria colocar ao lado com os palitozinhos para as pessoas picarem uns cubinhos de queijo marinado em azeite. É também outro complemento de que podemos usar estes queijos. Vou usar agora também. Aqui. Deixa-me Com só certeza, interrompam à vontade. Acrescentar É um prazer. aqui a nível mais pessoal, que deste-me aqui uma excelente ideia que nunca me passou pela cabeça e realmente estes queijos são muito versáteis e conseguimos sempre dar aqui algum toque especial e o nosso toque de uma forma muito simples e rápida e conseguimos sempre desenrascar em qualquer altura. Por isso, olha, uma boa dica que vou implementar. É a dica de... Nós tentamos sempre, não é que não é desperdício zero, porque o desperdício zero é difícil se conseguir desperdício zero, mas eu, por exemplo, digo-vos uma coisa, eu se fosse em minha casa e para alguns amigos, eu nem esta parte tiraria, porque cortava, colocava no azeite e come-se perfeitamente. Porquê? Porque são queijos que conseguem reparar com uma... Portanto, a casca é muito fina, portanto, não temos aqui, não é aquele queijo de casca grossa com uma cura muito longa que fica com uma casca, portanto, isto come-se, o sabor é o mesmo, é exatamente o mesmo do queijo, portanto, não há aqui problema nenhum. Aqui retirei, por uma questão de... Pronto, mas não, até isso eu faria, portanto, não... E é como tu dizes, são bastante versáteis, tanto uns como os outros, mas estes acima de tudo. Portanto, este aqui, como vos disse, o de cabra, já é um bocadinho mais sensível, é normal, todos os queijos de cabra são um bocadinho mais sensíveis, no entanto, trabalha-se perfeitamente, portanto, já não tem a maniabilidade do curado, mas, como podem ver, portanto, não se desfaz, não parte. Vamos ver, e agora, pumba, mas não, correu bem. Neste caso aqui, eu já aconselho, portanto, a não andar com grandes cortes, mas como podem ver, ele não tem problema e não é aquele queijo que começa logo a esfarelar, que se começa a desfazer, não. Fica perfeitamente bem na tábua. Até é um bocadinho mais maleável que o outro, se repararem conseguimos lhe dar alguma forma curva, coisa que no outro não acontece, porque é um queijo mais curado, é um queijo mais seco. Este aqui até conseguimos brincar aqui um bocadinho com ele. Agora, vamos usar as uvas. Eu gosto muito das uvas e já vos tinha dito há bocado, ou desidratadas, ou a nível da uva, das frutas desidratadas, ou a nível da uva, eu gosto bastante de fazer pickle. E é super fácil, portanto, basicamente neste caso, tiramos a uva do pedúnculo, só a uva mesmo. Eu normalmente corto a meio, para ela ganhar o sabor mais depressa, porque senão temos aqui a película que dificulta um bocadinho a ganhar o pickle, vai levar mais tempo, e portanto eu abro a meio, se tiver grainhas tiro as grainhas e depois coloco numa mistura água, vinagre. Eu não gosto muito de vinagre muito forte, portanto faço ali metade, um de água para meio, menos de meio ainda de vinagre.
açúcar e depois as especiarias, lá está, mais uma vez a gosto. Fervo a mistura, deixo arrefecer, coloco as uvas dentro dessa solução e deixo ficar no frigorífico 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Quanto mais tempo ficar não se estraga, apenas vai intensificando o sabor do pickle. E combina bastante bem com os queijos. E lá está, vocês podem me dizer, que horror, eu detesto pickles. Pronto, se detestam pickles, como as uvas ao natural. Mas eu, como gosto bastante de pickles, acho que fica com um sabor bastante agradável. Assim, vamos agora também mais uma vez trabalhar com o alecrim. Agora vou fazer aqui algo diferente. Vamos aproveitar este aqui mais fininho. E o que é que vamos fazer? Vamos passar ao contrário. Retiramos aqui só as folhinhas. As ervas aromáticas, todas elas ganham um cheiro extra. Vocês às vezes experimentem cheirar uma erva assim e depois experimentem amassar-lhe as folhas e cheirar depois. Não tem nada a ver. Às vezes uma erva aromática que vocês dizem, isto não cheira a nada. Experimentem passar nas folhas e cheirem depois e vão ver a diferença. Então o que é que fazem na tábua de queijo? Basicamente, se tiverem um almofariz, pode ser no almofariz, ou então tiram as folhas, esfregam-nas assim na mão, na tábua, e depois colocam em cima do queijo. Aqui se calhar vão reparar isso, vocês não conseguem porque infelizmente ainda não conseguimos passar o olfacto através da câmara, mas aqui se calhar vão reparar em que vai começar a cheirar alecrim na sala, exatamente porque se amassou as folhas e as folhas começam a libertar o aroma a alecrim. E então quando se prepara uma tábua de queijo e depois se entra na sala de jantar neste caso, o cheiro a alecrim vai estar por toda a sala. O alecrim tem um sabor, tem um cheiro bastante característico que eu gosto. E, portanto, fica uma sala bastante agradável. Aqui o que é que podem fazer também, que eu também gosto, não tenho aqui por acaso, mas vou-vos dar a dica, é depois regar com um fio de azeite. Não muito, mas um fio de azeite dá algum brilho no queijo e ajuda depois também a dar aqui algum sabor por cima dos queijos. Se às vezes forem, eu na minha opinião não precisa, se às vezes forem queijos que vocês achem que têm um teor baixo de sal, ou vocês até gostam um bocadinho mais de sal, gosto pessoal, lá está mais uma vez, um bocadinho de flor de sal por cima e pronto, é o suficiente. O azeite e a flor de sal vão se espalhar pelo queijo e vai dar ali logo um sabor diferente. Acompanho também com gricinis, tostas, pão. Se tiverem pão, podem fazer torradas também, em vez das tostas. Fica bastante bem. E lá está, é como vos digo, se tiverem uma tábua grande, se quiserem algo mais rústico ainda, coloquem logo o pão no meio dos queijos, um bocadinho esta mesa que está aqui, que é uma mesa ótima, parece uma tarde de jardim, para mim estava perfeita. Entretanto, Miguel, temos vários participantes com água na boca. A Lara até diz como é que se consegue resistir a esta tábua de queijos sem ir comendo ao mesmo tempo, sem ir picando. Entretanto, várias sugestões também de outro tipo de doces. A Sofia Coutrin também recomenda aqui a framboesa, o doce de framboesa. A Vera Ferraz sugere que até costuma colocar marmelada. Certo. E, entretanto, temos aqui também mais umas perguntas, que a nível de vinhos, pergunta aqui a Sónia Santos, brancos, tintos, algo mais doce? Recomendas? Eu vou dar a minha opinião e lá está, mais uma vez acaba por ser um bocadinho de gosto pessoal. Não podemos fugir muito disso porque, mas entre branco eu vou dar o conselho dos dois, porque eu tanto gosto de uns como de outros, mas lá está, depende um bocadinho também do que acompanhamos. Os queijos para mim tanto vão bem com vinhos brancos como com vinhos tintos, sendo que os vinhos tintos para este tipo de queijo terão que ser vinhos mais novos, alguns estágio em madeira, mas não queremos vinhos com um sabor muito intenso, senão o sabor do vinho vai se sobrepor ao queijo. Os vinhos brancos acaba por ser o oposto. Convém que seja um vinho branco já com algum estágio em madeira, por exemplo, também, algum vinho já um bocadinho mais com corpo. Para quê? Para conseguirmos aqui o balanço dos queijos. Conta também bastante depois o que tiverem a acompanhar
os queijos. Se calhar se tivéssemos aqui enchidos, presuntos da Nobre ou assim, por exemplo, ou enchidos da Nobre, eu se calhar já iria mais para o vinho tinto, porque já estamos a colocar carne, estamos a colocar produtos com algum sabor mais intenso e, portanto, eu iria para o tinto. Se calhar se tivéssemos figos a acompanhar, se tivéssemos figos secos a acompanhar, iria seguramente para o tinto. Se tivéssemos frutos vermelhos, framboesas, amoras, morangos, iria para os brancos. Os queijos, para mim, tanto dá com um como o outro. Depende depois muito do que temos a acompanhar os queijos. Falaste agora em frutos secos, já que foram mencionados. Também recomendas frutos secos, então, numa tábua de queijos? Frutos secos, seja nozes, seja amêndoas, seja caju. Frutos secos caramelizados, podem fazer em casa também, é facílimo, é pôr açúcar numa panela, só o açúcar, fogo lento, deixar reduzir ali um bocadinho. Eu adiciono também sempre um bocadinho de sal, porque o sal abre o apetite. Um bocadinho de água e depois pomos os frutos basicamente ali a caramelizar naquele açúcar, naquela pasta de açúcar. Outra coisa que fica muito bem também é os frutos cristalizados. Por exemplo, o figo seco, a ameixa também combina muito bem. Lá está, mais uma vez, a nível de sabor, e esses podem comprar diretamente, não precisam de fazer. Ainda pegando aqui naquela tua dica do azeite, a Inês Moraes pergunta para os cubos de queijo com azeite e alecrim. Sugeres também outros tipos de ervas aromáticas para além do alecrim? Sim, o tomilho, por exemplo, neste caso sempre só as folhinhas. Portanto, esta parte que eu pus aqui solto em cima era o que podíamos fazer no queijo. Portanto, tirar as folhas do alecrim, até picá-las um bocadinho. Eu não gosto muito de picar muito as ervas, porque elas depois começam ali a ficar muito desfeitas. Eu gosto assim, grosseiro, só o esmagar quase, colocar lá dentro e depois regar com o azeite, o tomilho também. Orégãos, e os orégãos, mais uma vez, eu não sou apologista de frasquinhos de compra, portanto, sempre que possível, comprem o ramo dos orégãos e façam essa experiência. Comprem um ramo de orégãos e tirem os orégãos do ramo e cheirem e vejam a diferença do que está dentro do frasco, que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Os orégãos também ficam muito bem. Depois é uma questão de manjericão, por exemplo. O manjericão é uma erva mais sensível, portanto, mas também combina muito bem com os queijos, mas depois é uma questão de gosto. Entramos aqui noutros campos. Vamos lá então. O Martim Calado também ainda sobre a questão do azeite. Em relação à mistura de azeite, queijos e orégãos que falaste, há algum tipo de azeite em particular que seja o mais indicado? Do bom. E em Portugal há muitos. Em Portugal temos vários. Eu aconselho sempre um azeite extra virgem. Estamos a falar de produtos, tanto o queijo como o azeite, que vão ser consumidos ao natural. Portanto, convém sempre que... Eu para mim, uso sempre azeite extra virgem. Nunca uso outros. Mas se é um azeite para cozinhar, se vamos fazer um refogado e a carne está ali como um prato que nós temos na carta, que a carne está refogada durante 24 horas, a qualidade do azeite passa um bocadinho para segundo plano. Neste caso não, neste caso ou o azeite é bom, porque vamos consumi-lo cru, ou então vai-se notar imenso e pode estragar o queijo. O Martim gostou da resposta. Obrigada, Martim. Pronto, é um bocadinho isso. Acho que foi aqui um bocadinho dar-vos algumas ideias. Não sei se temos mais perguntas. Até agora ainda não. Se algum participante gostasse de fazer alguma questão, estamos quase a terminar aqui o workshop. Se tiverem mais algumas questões, por favor, coloquem, senão depois também nos podem fazer chegar. Sim, estão à vontade. Miguel, só se quiseres por último dizeres mais, Posso, ou dar mais alguma dica. Podemos brincar aqui um bocadinho, se calhar um bocadinho com o queijo fatiado, por exemplo. Vou-vos dar aqui mais algumas ideias do que podemos fazer a nível de feitios e de... Vamos ver aqui o que é que a gente trabalha. Se repararem a diferença, o queijo já está aqui há um tempinho, portanto já estamos aqui 20, 30 minutos. E o que eu estava a dizer, mesmo depois de 20, 30 minutos cá fora, continua a ser um queijo com o qual se trabalha bastante bem. Que ele não se desfaz, não parte. Às vezes temos queijos que ao tirar as fatias, aquilo saem duas fatias uma atrás da outra, ou começa a rasgar ou não. Este, por exemplo, vocês estão a ver, ele separa-se super bem. Não tem problema nenhum. Os rolinhos que eu fiz há bocadinho de lado podem tentar fazê-los assim, por exemplo. E já vamos ficar com aqui assim. Vamos enrolar este também.
Colocamos assim. Vamos enrolar este. Vamos colocar assim. Portanto, isto, várias ideias que vocês podem... Eu acho que o céu é o limite na fase de trabalhar os queijos, portanto, é uma questão de depois... Outro conselho que eu vos dou é tenham cuidado, portanto, normalmente isto depois vai para uma mesa, fica em exposição. Isto agora está muito bonito e podem ver que ele até se aguenta, que este foi o primeiro a fazer, é mais uma das grandes vantagens do Nobre Queijo, dos queijos da Nobre, é que eles realmente aguentam-se, não é publicidade só por fazer, é mesmo, mas tenham atenção sempre às temperaturas. Se estivermos numa mesa de jardim no verão, é normal que os queijos comecem a ir abaixo, portanto façam as tábuas, mantenham-nas no frio e na altura da refeição então retirem-nas, porque senão é normal que isto ao final de um tempo eles vão estar todos esmagados e vão estar todos em baixo. Caso tenham essa necessidade de mesas de verão, com zonas com mais calor, tentem cortar os queijos ao mínimo. As cunhas, se calhar, abram-nas, coloquem a cunha na tábua e depois coloquem uma faca. É o melhor, porque se vão estar a cortar demais, ao final de um tempo aquilo vai estar tudo o queijo mole, ninguém consegue tirar. Portanto, exterior, temperaturas mais altas, queijos inteiros, faquinha, só 2 ou 3 fatias cortadas e o resto da cunha junta, porque se a cunha estiver junta, portanto, a resistência à temperatura é uma. Se começamos a ter as fatias soltas, a resistência à temperatura é outra e depois começa a ficar tudo colado e tudo melado. Portanto, imaginem a cunha que eu tinha no início, separava só 2 ou 3 fatias para deitar no início e depois deixava a cunha toda junta e ficava assim. É outro conselho que eu vos dou. Agora não estamos a caminhar para o verão, mas esperemos que ele regresse. Entretanto, a Rita Magalhães está aqui a fazer uma questão, não sei se tens estes conhecimentos. Para além dos vinhos, recomendas alguma bebida espirituosa ou algum aperitivo para acompanhar os queijos? Para acompanhar os queijos, bebida espirituosa, semelhante ao vinho, sangria. Pronto, lá está. O meu gosto pessoal também. Espumante, frutos vermelhos, a ligação dos frutos vermelhos do queijo à ligação dos frutos vermelhos da sangria. E porque depois, isto para mim é muito amigos, partilha. Eu olho para esta mesa e imagino, há bocado alguém comentou como é que é possível ir fazendo a tábua e não ir comendo. A minha ideia disto, e eu faço isso sempre que posso, nos tempos livres, que não são muitos, é exatamente isso. Eu não cozinho antes dos amigos chegarem, eu cozinho quando os amigos já lá estão, e eu vou fazendo, e eles vão fazendo, e vamos picando, e a ideia é mesmo essa, e vejo perfeitamente, sangria, vamos fazendo, vamos conversando, vamos comendo, portanto a sangria acompanha bastante bem. A nível de bebidas aperitivas, Aperol, por causa do sabor da laranja. O Aperol acaba por ser uma bebida também que se bebe com espumante. O espumante, mais uma vez, os vinhos combinam bem com os queijos. O espumante não deixa de ser um vinho. Portanto, o espumante ou champanhe. E, portanto, também acompanha bastante bem. O gosto pessoal depois. Temos aqui mais uma questão e penso que seja a última, da Catarina Miguel. Há bocado desta sugestão de fazer pickles com uvas. A Catarina gostava de saber que outro tipo de frutas se pode usar para então fazer este tipo de pickle. Iria dizer todas, mas não, quase todas. Mas tudo o que sejam frutas duras, entre aspas, maçãs, peras, aguenta perfeitamente, portanto, o processo é o mesmo. Deixem arrefecer a calda um bocadinho, não coloquem a fruta na calda, não façam peras inteiras, coloquem fatias da fruta, deixem estar a casca que ela aguenta-se e fica perfeito. Penso que é tudo por hoje. Acho que as questões, alguma dúvida que tenham, depois estejam à vontade também para a colocar, que nós tentamos responder a posterior. Espero que tenham gostado. E espero que da próxima vez possa ser pessoalmente, se não, até à próxima. Obrigado.